Olá, minha gente. Aqui é a delegada Patrícia e a gente traz hoje mais um tema do Política é Coisa Séria. A gente vai falar de segurança pública. Nosso convidado de hoje é o delegado Francisco Rodrigues, pós-graduado em Gestão Pública e presidente da Associação dos Delegados de Pernambuco pela terceira vez. Tudo bem, Chico? Tudo bom, Patrícia. Prazer estar aqui com você para tratar de um assunto tão importante. Falando de segurança, gente, para você, Francisco, como delegado, quais são os principais desafios de hoje da segurança pública? Bom, Patrícia, a gente tem hoje, na minha opinião, 3 grandes problemas na segurança pública: estrutura, valorização e recursos humanos. A estrutura a população toda já vê, né? Os batalhões da Polícia Militar, as delegacias, as unidades policiais pelo interior do estado são muito precárias. Geralmente funcionam em casas alugadas e mal projetadas para funcionarem como delegacia ou como batalhão. Segundo lugar, a falta de policiais. Não existe um incentivo para garantir que o policial fique no interior do estado, onde a necessidade é bem maior do que aqui na região metropolitana. E a questão da valorização. Os policiais estão muito decepcionados com o tratamento que vem recebendo ao longo desses últimos anos. E muitos estão trabalhando com o ânimo muito abaixo do que deveria estar. Isso é muito ruim. O policial tem que ter uma autoestima elevada para poder desempenhar o seu trabalho com a maior perfeição possível. Quando a gente fala de valorização do profissional de segurança pública, né? Policiais civis, militares, bombeiro militar, guarda municipal, muita gente pensa que a gente está falando de aumento de salário, mas esse é só um dos problemas, né? Bom, nós temos hoje na segurança pública um dos piores salários do Brasil. O estado é o 7º mais rico do país, que tem o 7º maior orçamento do país e paga o pior salário aos seus policiais. Isso é um dado. Outra questão também muito relevante é a pressão que os policiais sofrem hoje para dar resultado. A gente sabe que a violência está aumentando e a segurança não está sendo capaz, a estrutura da segurança não está sendo capaz de conter essa violência. Então é importante a gente rever esses conceitos com relação às metas, porque não adianta dar meta sem dar estrutura. Uma coisa está ligada à outra. Com mais estrutura, os policiais vão poder produzir melhor. E produzindo melhor, consegue diminuir a violência. Por falar em violência, a violência não é uma coisa que está isolada nas políticas públicas do Estado. Obviamente que segurança pública caminha ao lado de outras áreas importantes, como, por exemplo, educação, emprego. Se a população não tem acesso a emprego, se a população não tem acesso à educação, ela tem mais dificuldade de adquirir renda e muitas vezes a falta de renda faz com que o jovem, principalmente, migre para uma área criminosa, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que vem absorvendo essa mão de obra que está sem emprego, que está sem oportunidade. É inadmissível, em pleno século XXI, a gente ainda ter comunidades, bairros dominados pelo tráfico de drogas. Como é que a gente poderia tratar essa questão? Como é que se resolve isso? Bom, a gente não vai resolver somente combatendo com as forças de segurança. É como eu estava dizendo, essa é uma política bem mais ampla. O governo precisa dar oportunidade ao jovem, principalmente o ensino profissionalizante. Esse retira o jovem da criminalidade e o coloca no mercado de trabalho. E o jovem não quer ir para a criminalidade, ele quer ter a sua profissão legal, ele quer ter a sua renda, ele quer progredir na vida. E sem uma profissão, sem uma formação educacional, ele não consegue isso. Então, basicamente, a educação é fundamental. Isso é uma coisa que a gente sente muita falta aqui em Pernambuco. O governo federal conseguiu, anos atrás, construir alguns institutos federais que melhoraram essa questão do ensino profissionalizante, mas a demanda é muito maior e precisa de muito mais investimento, principalmente aqui do governo do estado. Quase que rotineiramente nós somos bombardeados aí por notícias muito sérias, né, em nível nacional inclusive, de homicídios, né, de feminicídios, assassinatos de mulheres, de casos de violência doméstica. Como é que o Estado pode tratar melhor essa questão da violência doméstica? Como impedir que essa violência aconteça dentro de casa? Olha, eu acho que a forma mais adequada para a polícia atuar nessa questão do feminicídio é impedindo a impunidade. Acho que a impunidade acaba incentivando aqueles homens mais violentos a cometerem atos de violência contra suas companheiras ou contra outras mulheres dentro de casa. Então a impunidade para mim é o grande problema. A polícia tem que ser enérgica nesse trabalho de repressão ao feminicídio e
Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma estrutura adequada, a gente tem que ter mais policiais atuando para que eles possam dar essa resposta. Infelizmente, esse ano nós tivemos uma redução de 4%, de 4 pontos percentuais, melhor dizendo, no orçamento da segurança pública. Veja, enquanto a violência aumenta, o Estado diminui em 4 pontos percentuais, ou seja, de 12% para 8%, o orçamento da segurança pública. Então, é difícil até de compreender como é que se faz uma redução dessa. Para onde foram esses 4% que eram destinados à segurança no ano passado e que esse ano foi reduzido? A gente precisa de mais investimento, a gente precisa aumentar as políticas, melhorar as políticas públicas de segurança, incentivar uma campanha publicitária também, isso é muito importante, a polícia deve fazer isso também, ela pode fazer isso e ela tem know-how, tem conhecimento, sabe como trabalhar essa campanha para que haja um desestímulo dos homens violentos de cometer esse tipo de violência contra suas companheiras e contra filhos e filhas e, enfim, contra as mulheres que estão na sua casa. A quantidade de delegacias da mulher que a gente tem hoje é suficiente, né, considerando a quantidade de municípios que existem em Pernambuco? Eu acho que a gente tem aí 5 ou 6 delegacias da mulher. É suficiente? Olha, o atendimento à mulher é muito diferenciado. É preciso que haja uma estrutura mínima para receber a mulher que foi vítima de violência doméstica. É preciso psicólogos, assistentes sociais, até às vezes um médico que possa fazer um primeiro atendimento. Isso é muito importante. É importante também que cada seccional no interior do estado, as seccionais funcionam normalmente em cidades de maior porte. É importante que cada cidade dessa tenha uma delegacia da mulher. Olha, Paraíba, nesse caso, dá um show em relação a Pernambuco. Na Paraíba, há 20 anos que há delegacias especializadas no interior do estado. Aqui, isso começou há um pouco menos de 10 anos. É um atraso enorme. Essas delegacias já deveriam estar funcionando desde a edição da Lei Maria da Penha, como a própria lei prevê. Mas, infelizmente, parece que segurança pública não é prioridade em Pernambuco. E as mulheres sofrem muito com isso, né? Eu me recordo, trabalhei muitos anos em delegacia de bairro, e eu sempre perguntava, o que leva você a continuar convivendo com um marido que lhe agride, que bate em você, ou que lhe ameaça, ou que lhe humilha, né? A gente passava aí por 2 situações. O que eu mais ouvia era a questão econômica. Olha, se eu sair de casa, eu vou morar no olho da rua, né? Então, são muitas vezes mulheres que dependem economicamente do parceiro, não tiveram oportunidade de ter uma qualificação profissional, não tiveram oportunidade de trabalhar, né? A ausência de creches também que possam atender essas mulheres faz com que muitas vezes a mulher deixe de trabalhar, deixe de estudar para cuidar dos filhos, porque não tem uma creche segura para deixar o filho. Isso tudo, Chico, é falta de políticas públicas, né? Se você tem uma política pública voltada para qualificar essas mulheres e inseri-las no mercado de trabalho, para aquelas que tiverem essa vontade. Se você tem a oferta pelo poder público de vagas suficiente em creche, você dá a essa mulher a oportunidade de estudar, trabalhar e não depender mais financeiramente do marido, né, do companheiro que lhe agride, e aí sim, ela vai ficar com esse companheiro por opção dela, né? Em muitos casos, a mulher faz essa opção em nome dos filhos, da sobrevivência dela e dos filhos. Inclusive, a lei permite que o delegado solicite, com a anuência da vítima de violência, o afastamento do agressor do lar. Então, mesmo que a mulher ache que não tem para onde ir, ela vai continuar na casa e quem vai sair é o agressor. Então, é muito importante isso que você está falando. É importante que as mulheres denunciem, não aceitem esse tipo de violência. Quem ama não machuca, isso é pura verdade. E quem bate uma vez, geralmente vai voltar a bater, vai voltar a agredir. Então, não espere uma segunda vez. Se aconteceu a primeira, já é o momento de comunicar essa violência. Ou então, se quer continuar convivendo, que não deixe ela se repetir. Porque se isso se repetir, vai virar uma rotina na vida da mulher. E é muito perigoso isso. Muitos casos de feminicídio começaram com uma pequena agressão que veio a se tornar uma agressão mais forte, que produziu o feminicídio. Um outro problema muito grave aqui em Pernambuco, Francisco, é a questão dos homicídios, né? A gente vem acompanhando a questão do aumento de homicídios ligados à criminalidade, né, a crimes de tráfico ou outros tipos de crime, mas tem também os crimes de proximidade, né, que são aquelas brigas entre vizinhos, o próprio feminicídio. De que forma que a segurança pública pode atuar nesse sentido de evitar que esses crimes continuem acontecendo? Bom, muitos desses crimes de proximidade ocorrem após uma ameaça.
e é interessante que as pessoas denunciem na delegacia os crimes de ameaça. Quem sofrer algum tipo de ameaça, mesmo que não pareça ser uma ameaça que venha a se concretizar, é importante denunciar. E nesse momento, a polícia tem que ser eficiente. A polícia tem que chamar o autor da ameaça para tomar o depoimento e mostrar que a polícia já tem conhecimento que há um desentendimento entre eles. Isso evita muitos homicídios. É bem importante essa atitude. Tanto é que existe hoje uma prioridade em relação ao crime de ameaça. Toda delegacia que registra uma ameaça tem por obrigação, num prazo mínimo, fazer a ouvida do autor, para que aquilo ali já comece a ser registrado e comece a ser apurado, evitando depois o homicídio. Olha, nós estamos com 10 homicídios por dia em média aqui em Pernambuco. É um número assustador. Isso não aparece no Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida hoje limita-se a mostrar aquilo que é bom. Então é uma cortina que só mostra os números positivos. Se tiver um número negativo, não é divulgado. Por isso que está na hora de se rever o Pacto pela Vida. Primeiro, a gente tem que entender que a Secretaria de Defesa Social é um órgão muito grande. É uma secretaria muito inchada, que está desperdiçando muitos recursos públicos. Em um levantamento que nós fizemos em 2017, a Secretaria de Defesa Social consumia mais recursos do que a Polícia Militar, para você ter uma ideia. Enquanto a Polícia Militar consumia 33% dos recursos da segurança, a Secretaria de Defesa Social estava consumindo 35%. Isso é inconcebível. Como é que pode uma secretaria, um órgão que serve para orientar as políticas de segurança, consumir mais recursos do que uma instituição grandiosa como a Polícia Militar, que tem mais de 20 mil homens? É difícil fazer segurança desse jeito. Eu estive recentemente na cidade de Itambé. É uma cidade de aproximadamente 36 mil habitantes e a informação que a gente teve lá é que falta viatura, a delegacia está com uma estrutura realmente muito precária. Mencionaram que haveria apenas 2 viaturas da Polícia Militar para um município desse tamanho. É o suficiente? Olha, claro que não, ainda mais em Itambé, né, que é uma cidade limítrofe. Ela está ali entre a Paraíba e Pernambuco. E essa condição de ser uma cidade limítrofe, às vezes estimula muito a questão dos homicídios, né? Muitos homicídios praticados em um estado têm os corpos jogados no estado vizinho, para dificultar a investigação. Isso é uma prática até comum. Acontece em outras cidades limítrofes. E essa condição de ser uma cidade próxima também a uma grande cidade, Goiânia, também exige que Itambé tenha um policiamento forte. Ele está ali naquela região, que é uma região de cana-de-açúcar. A gente sabe que essa região da Zona da Mata Canavieira é uma região de muita violência. Toda a estrutura, na verdade, do Estado está deficitária, mas Itambé, com uma viatura ou até com 2 viaturas, é muito pouco. Está faltando essa atenção do poder público para esse ponto em específico, para os interiores do Estado? Sim, o que é que acontece normalmente? Quando o policial faz o concurso, seja ele delegado, agente, escrivão, ele vai para o interior do estado, mas já pensando em voltar para a capital, que a maioria das pessoas que passam nesses concursos são das grandes cidades, são da capital do estado ou do entorno da capital. É onde tem uma melhor estrutura de ensino, uma melhor possibilidade de estudo. Então essas pessoas, em sua grande maioria, são da capital. É preciso criar um incentivo para que os policiais permaneçam no interior, assim como acontece em outras secretarias, como, por exemplo, a Secretaria da Fazenda tem esse estímulo para que os auditores permaneçam no interior. A Procuradoria do Estado também tem esse mesmo estímulo. Então isso tem que ser criado também aqui na Secretaria de Defesa Social, para fixar o policial no interior do Estado, para que ele prefira estar no interior do Estado do que estar aqui na capital. E a melhor forma de se fazer isso é através do incentivo financeiro. Com certeza, com uma política dessa natureza, a gente teria o estado todo habitado por policiais, a gente teria todo o estado lotado de policiais, com policiais suficientes para manter a segurança dos cidadãos tão esquecidos do interior do estado, principalmente no sertão. O sertão é quase invisível para o estado de Pernambuco e é preciso reverter essa situação. Acho que essa seria uma política bem eficaz para a gente conseguir reverter esse quadro. É isso aí, minha gente. Agradecendo a todos que acompanharam a gente aqui. Agradecendo ao delegado Francisco, que veio aqui trazer tanta informação importante para a gente. Sigam o delegado Francisco Rodrigues nas redes sociais. Tem muita informação boa aí para trazer para Pernambuco. E na próxima semana a gente traz mais um tema para falar no Política é Coisa Séria.